Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste dia 29 de dezembro de 2025, a jornalista do Grupo Globo, Malu Gasparzinho, como vem sendo conhecida nas redes sociais, recuou e admitiu que mentiu sobre a informação envolvendo uma suposta pressão do ministro Moraes contra o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Antes de mais nada, apenas para provar a vocês a incoerência histórica da mídia do baronato, recordei-me de um fato. O presidente do Brasil era Michel Temer. Michel Temer foi acusado de receber no palácio o empresário do grupo JBS, Joesley Batista. E houve, na ocasião, um furo de reportagem do jornalista Lauro Jardim. E esse furo de reportagem tratava justamente de um pedido feito por Michel Temer ao então empresário, hoje ainda dono do grupo JBS, JF, seja lá o que for. E a frase que marcou aquele encontro foi, abre aspas, tem que manter isso, viu? Disse Michel Temer a Joesley. Caiu como uma bomba atômica. O Planalto não respondia, as pessoas se indagavam se era verdade, mas a própria mídia corporativa dizia: o Lauro Jardim não seria louco de trazer uma informação dessas sem que tenha provas. Como de fato. Horas depois, Lauro Jardim publica o áudio e prova que a matéria dele era verdadeira. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Eu acho importante resgatarmos fatos assim, porque o Lauro Jardim saiu em defesa da Malu Gaspar. E observem que a conduta dele anteriormente foi de uma maneira completamente diferente. Desta feita, a Gasparzinho acusa o ministro de cometer um crime, depois recua. E alguns veículos progressistas foram na carona dela, que se dizem progressistas. Que eu acho que existe um projeto de poder ainda não revelado, que vai se revelar com o passar do tempo. Aguardem e vocês vão constatar. Não vou aqui citar nomes, mas muita gente já percebeu a má-fé de alguns que se dizem progressistas, mas por trás querem ferrar o presidente Lula. E eu, sinceramente, não concordo com esse tipo de postura. No dia 22 de dezembro, Malu Gasparzinho afirmou que, abre aspas, Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Master. Só com essa notinha que li para vocês, ela acusa o ministro, de forma assim categórica, de ter cometido vários crimes. Tráfico de influência, advocacia administrativa para favorecer o escritório da esposa. Como falei para vocês anteriormente, teve jurista que chegou a falar que, em tese, poderia até se configurar em organização criminosa. A narrativa não colou porque as pessoas aguardavam as provas e as provas não vieram. Foi apenas fofoca e mentira dessas fontes da Malu Gaspar, que ninguém sabe que fontes são essas. Somente depois veio uma informação de que a fonte da Malu Gasparzinho seria o André Esteves do BTG Pactual. Vejam o que diz a nota de hoje, um trechozinho. Abro aspas. Ao ser informado por Galípolo, no caso Moraes, de que o Banco Central havia descoberto fraudes, Moraes recuou e afirmou que tudo precisaria ser investigado. Quer dizer que você tentou destruir a reputação de um cidadão no dia 22 e agora no dia 29 você tenta costurar ou limpar a cagada que você fez? Pergunto a essa senhora, porque a Câmara, o deputado federal Cabo Gilberto do PL, esteve na Câmara tentando formalizar um pedido de impeachment contra o Alexandre. O senador Magno Malta, que deveria procurar uma lavagem de roupa, já que ele está tão desocupado, está lá no Senado também tentando emplacar, mesmo no recesso, buscando emplacar uma CPI contra o ministro Alexandre de Moraes. E também se fala em questão de pedido de impeachment, notícia crime e tudo mais. Essa senhora tem que ser levada aos tribunais, porque você não pode simplesmente dizer que uma figura comete crimes. Ah, não, eu sou imprensa, eu sou da Globo, eu estou acobertada por fonte. Nanina, não. Gasparzinho agora voltou os seus canhões para o ministro Toffoli. Atenção, Toffoli, porque agora você é o alvo da vez. Não conseguiu nada contra o Xandão, agora vai para cima do Toffoli. João, você acredita? Não. É uma senhora que tem uma história
de apoio ao lavajatismo, tentou ressuscitar o lavajatismo em relação a Alexandre de Moraes, aí agora faz a mesma coisa com Toffoli. Como é que eu vou acreditar numa figura dessas? Porque depois viria o Dino. E o alvo final seria o Lula, com aquela velha manchete. O Lula sabia de tudo. O Lula fez um pacto de sangue com o Vorcaro. Ninguém fala mais no Cláudio Castro, ninguém fala mais no governador Ibanez, ninguém fala mais no Ciro Nogueira. Por que será que estão tentando desvirtuar ou tirar a atenção das pessoas em relação ao verdadeiro drama, ao verdadeiro problema? Malu Gaspar afirma que a cariação marcada por Toffoli para esta terça-feira, no caso amanhã 30, entre Vorcaro, Ailton de Aquino do Banco Central e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, seria parte da estratégia de defesa do banqueiro. Vejam, ela acusa o ministro Toffoli de estar em conluio com a defesa do banqueiro. E aí, Toffoli, tá de conluio? Indago. Quem está informando é a Gaspar, do Globo. Aqui abro aspas. O objetivo é minar a credibilidade do Banco Central e desmontar o trabalho que levou à liquidação do Master para revertê-la e, no limite, quem sabe até receber algum tipo de ressarcimento. A jornalista então sugere, a própria Foro diz, que Toffoli estaria agindo em conluio com Vorcaro. É interessante que o Supremo reaja a isso, porque o Supremo deve arbitrar os conflitos e deve frear a roubalheira das emendas parlamentares. E agora você levanta uma acusação sem apresentar prova, é tudo muito esquisito. Tudo muito esquisito. Me leva a crer aqui que há uma preocupação muito pesada por parte da banca em relação ao Banco Central. O ataque é justamente esse, de que a liquidação do Master seja revertida, direcionado ao Toffoli numa armação com a defesa do Daniel Vorcaro. Vamos pensar juntos aqui. O mercado financeiro quer saber do povo brasileiro? Não. O mercado financeiro gosta do Banco Central? Gosta. Por quê? Porque o Banco Central não tem mais autonomia. Nunca teve. Ah, o Banco Central é autônomo. Não. O Banco Central pertence à banqueirada. Nós só estamos com essa taxa de juros em 15% se não há justificativa plausível para uma taxa de juros abusiva, é porque a banqueirada está mandando no Banco Central. E quem sofre na ponta é o povo. A preocupação dela aqui é afirmar que existe um acordo do Toffoli com o Vorcaro. E nós saberemos. Porque, na minha visão, esse Vorcaro tem muito mais ligações com o bolsonarismo, muito mais, talvez o presidente Lula nem o conheça. Familiares desse Vorcaro apoiaram financeiramente a campanha de Bolsonaro. Familiares desse Vorcaro apoiaram financeiramente a campanha de Tarcísio de Freitas para o governo do estado de São Paulo. E são figuras ligadas a igrejas evangélicas, a essas igrejas neopentecostais que valorizam muito a questão financeira. É mais ou menos isso. Eu estou achando estranho. Ela observou talvez que com Xandão não colaria e agora parte com tudo para cima do Toffoli. A matéria informa ainda que a jornalista da Globo passa a desqualificar Ailton de Aquino, nomeado para a diretoria de fiscalização do Banco Central por Lula, por indicação do ministro Fernando Haddad. Gaspar acusa, que abro aspas, quem mais resistiu à ideia da liquidação foi o próprio Ailton Aquino, da fiscalização. Internamente no BC e no sistema financeiro, Aquino era visto como um aliado do Master. Observem que ela tem muitas informações, né, da Faria Lima, do mercado financeiro. Isso nos leva a crer que, de fato, o Renato Rovai trouxe uma informação consistente de que o senhor André Esteves estaria por trás dessas informações para a senhora Malu Gasparzinho. É uma preocupação com essa Faria Lima, é contato com banqueiro, é contato com operador do mercado financeiro. Entendem o motivo pelo qual, por exemplo, quando Lula detonou o Roberto Campos Neto lá atrás, eles ficaram com o Roberto Campos Neto? Não é possível. Como é que o empresário vai investir? Como é que o empresário vai fazer uma fábrica? Como é que o empresário vai fazer um investimento qualquer se ele vai pegar a taxa de juros muito alta? Então nós vamos continuar brigando. Não tenham dúvidas. Vocês, que o Lula sabe que o Galípolo tem medo da banqueirada. O Lula já sabe, ele só não pode falar abertamente porque cairia mal. Ora, não foi você que escolheu? Não foi Vossa Excelência que escolheu? Mas naquele instante, o recado da Faria Lima foi, se colocar alguém ligado ao PT, a gente vai fazer com que o dólar exploda, com o apoio da Globo. Que sempre os seus comentaristas afirmavam, olha, se for o Guido Mantega, se for um camarada aí ligado ao Lula, não vai dar certo, o Banco Central vai perder a sua autonomia. Autonomia de quê, amigo?
A política monetária não pertence ao povo brasileiro, pertence à banqueirada da banca. E o Galípolo nada faz, nada fez, e o Lula já está com vontade de dizer, mas alguém poderia usar as palavras do presidente para atacá-lo. Nós estamos num momento que vem eleição, e esse momento é bastante... Você tem que ser perfeccionista. É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. Aproveitando a informação, observem como o Dr. José Eduardo Cardoso revela algo importante. Essa imprensa lavajatista agia em conluio com Sérgio Moro da seguinte forma. Eu vou colocar o próprio José Eduardo Cardoso para vocês entenderem a máfia, entre aspas, grande, de jornalista que cobra ética de ministro, mas não tem ética alguma. Muitas vezes o Sérgio Moro ele não vazava, propriamente dito, ilegalmente a informação. Ele levantava o sigilo, aí ligava para o jornalista. Falava assim, fulano, olha a página 1114 do volume 3 do inquérito. Estaria lá, pronto. Entendeu? Quer dizer, ele fazia uma coisa de não vazamento ilegal. E aí na Polícia Federal vazou, não era a Polícia Federal. Os próprios magistrados informavam às vezes, ou o próprio promotor informava e após levantar o sigilo. Para fechar esse vídeo aqui, eu queria mostrar uma fala do deputado federal José Medeiros. É um bolsonarista que vive gritando na Câmara dos Deputados. E eu achei interessante que foi indagado a ele sobre o dinheiro encontrado na casa do Sóstenes Cavalcante, que é da Igreja do Malafaia. E o cara ficou tergiversando. E um repórter argumentou, mas deputado, se fosse do PT, o senhor estaria aqui gritando, não? E ele, completamente constrangido. Eu trago esse exemplo porque serve para essa velha mídia que tenta mais uma vez dar um golpe. Vamos para as urnas. Vamos para as urnas e vamos observar nas urnas quem tem voto. Ou vocês querem fazer como Eduardo Leite fez? Pedir para o Lula não ser candidato. Porque o Lula faz mal à democracia. Um sem voto ingrato do Rio Grande do Sul, que foi duramente atacado pelo Bolsonaro, mas a paixão pela extrema-direita fala e falará mais alto. Olha só o Zé Medeiros e a hipocrisia desse PL. O pior partido do Brasil. Um partido que tem, assim, envergonhado a nação nesse acordão espúrio, imundo com o Centrão para aprovar tudo que não presta. Tudo que não presta, esses dois blocos estão alinhados. Não falou nada que ele tá roubando. Então não acontece qualquer sigla partidária, não. Encontrou um dinheiro em casa e qualquer pessoa pode ter dinheiro em casa. Agora, tem que ver o seguinte, é fruto de roubo, aí é outra coisa. Agora, essa história aí não é normal, não. Mas se fosse alguém do PT, o senhor já estaria condenando. Oi? Se fosse alguém do PT, o senhor estaria condenando. Não, aí é você que tá falando, né? É você que tá falando. Mas, o que ocorre? O que nós estamos vendo é o seguinte. Aliás, por coincidência, na quarta-feira eu tinha falado isso pro Sóstenes, que era uma informação que a gente tinha. Olha, uma das estratégias do PT vai ser querer jogar todo mundo para a vala da corrupção. Esse negócio do Sóstenes é a coisa mais esquisita do mundo. E agora quem está com o problema na mão são todos os deputados lá. Porque quando Continuem firmes e fortes nas redes. Ela recuou. A Malu Gaspar recuou. Vai agora tentar uma outra narrativa, que deve, a meu ver, ser combatida até o momento em que ela apresente algo que tenha embasamento. Enquanto for fofoquinha de banqueiro para ela, nós temos que repudiar e repudiar com força. E ao mesmo tempo cobrar. Cadê o governador do Rio de Janeiro? Cadê o governador do Distrito Federal? Cadê o Ciro Nogueira? Por que é que a Globo se calou em relação a esses personagens? O que é que aconteceu de fato?